Agora vamos finalizar MRUV, né? A parte 2, nós vamos falar somente de gráficos. Os gráficos que nós vamos estar apresentando aqui é posição versus tempo, velocidade versus tempo, aceleração versus tempo, né? E suas propriedades. Vamos começar pelo gráfico posição versus tempo. Nós já sabemos que a relação é dada por isso aqui. Como tem uma dependência, né? T quadrado, nós temos aí, então, de fato, a própria parábola, né, conhecida parábola. Olhando aqui, então, lembrem-se sempre de observar, né, o eixo Y, né, que é super importante para identificar, né, que tipo de gráfico você está trabalhando. O eixo X, sempre o tempo. Né? E aí nós temos duas situações distintas para a parábola, né, que é essa curva bem conhecida aí, né, é quando a aceleração, ou o que nós chamamos lá na matemática de concavidade é para cima, né? Então a aceleração é positiva, ou quando a aceleração é negativa, ou concavidade para baixo. Então, aqui, para o gráfico posição versus tempo, nós temos então uma situação, vamos dizer, bem interessante. Você sempre vai distinguir essas duas situações. Agora, vamos aproveitar um pouquinho, né, que nós estamos vendo aqui, para comparar alguns pontos interessantes. Tá? Nem sempre, obviamente, a parábola vai ter esse formato que vocês estão vendo. Mas aqui apresenta alguns pontos que nós vamos detalhar daqui a pouco no próximo slide. Bom, primeiro, este ponto aqui é a posição inicial. É quando o tempo é igual a zero. Este ponto, né, cruza o eixo T, é basicamente passando pela origem. Tá? Então, note que sai da posição inicial, passa pela origem e chega neste ponto aqui. Né? Este ponto também é interessante. Se você ver ele nessa posição inicial, ele está depois da origem, passa pela origem e ele para nesse ponto aqui e retorna. Né? Então, o movimento do móvel é basicamente fazer isso, chegar, parar e retornar, né, para x positivo. Ao haver aqui o retorno ou a inversão do movimento, ele passa novamente pela origem e depois continua, né, aumentando o valor de x. Mesma coisa do lado de cá. Esta é a posição inicial, passagem pela origem, inversão do movimento, ok? Aqui passa pela origem e depois continua. Então, nesse caso, né, com aceleração negativa, vocês estão vendo que ele está indo em direção da origem, passa pela origem, chega, para e retorna. Então, esses pontos nós vamos estar discutindo, né, daqui para frente, são os mais importantes aí nesse movimento. Tá ok? Vamos dar continuidade. Essa figura, né, que nós vamos montar agora é a mesma coisa que eu fiz antes, só que com detalhamento. Né? Então nós temos aqui a nossa parábola, só vale para tempos positivos, né? E nós vamos montar aquela figura, lá, aquela representação que eu fiz ali, né, rapidamente, com mais detalhes aqui. Então, primeiro, né, nós vamos considerar a aceleração positiva, tá ok? No início, então, a primeira etapa do movimento, como nós vimos no slide anterior, ele sai de uma posição, né, inicial, esta daqui, passa pela origem e vai fazer a inversão do movimento. Ele para, né? E depois, né, aqui posição inicial, aqui a inversão do movimento, tá ok? Esse ponto aqui, ele é bem importante para estudar o próprio movimento quando você está estudando aí na parábola. Então, o tempo de inversão e a posição da inversão, em geral, são pedidos, em geral não, mas pode ser pedido. Né? Esse T1 nós já sabemos que é a passagem pela origem. Né? E aí nós temos nessa primeira etapa, notem, o movimento vem nesse sentido, no sentido negativo do x, está indo para o sentido negativo. Então o movimento é retrógrado. Como ele vai parar, né, ali para fazer a inversão, a primeira etapa o movimento é retrógrado desacelerado. Depois ele continua, depois que ele faz a inversão, o movimento vai se tornar prógrado acelerado, tá? Com uma outra passagem pela origem, como nós vimos. Então aqui está o detalhamento, um pouquinho mais detalhado pelo menos, aquele gráfico, né, que nós vimos aí, com todas as
as situações aí, obviamente, né? Ali o T2 está faltando o T2, deixa eu colocar ele ali, né? Então, né, quando você observa uma parábola desse tipo, né, a aceleração é positiva, lembrem-se dessa situação, essa seria a mais geral possível, né, seria a mais geral possível, mas nem sempre é apresentado assim, obviamente, o movimento, tá ok? Bom, aqui nós vamos estar discutindo também a mesma situação que eu fiz antes, com um pouco mais de detalhe, mas para o caso em que a aceleração é negativa. Aí nós já sabemos que a parábola fica invertida, né? Fica com a boca para baixo, com cavidade negativa lá na matemática. Então nós temos aí a primeira etapa da parábola, onde a posição inicial, né? Todo mundo já sabe, esse ponto aí. Esse movimento, então, ele vai atingir aqui a inversão do movimento, né? Aqui a velocidade vai ser zero. E aí, obviamente, vai ter uma certa posição, né, e um certo tempo relacionado com isso, tempo da inversão. Durante essa primeira etapa da parábola, o movimento é próprio do desacelerado. Então, de novo, né, ele está indo no sentido positivo, né, ele sai daqui da posição inicial, passa pela origem, para nesse ponto aqui x e retorna. Né? Então, ocorre ali a inversão do movimento. Então, aqui nesse T1 é uma passagem pela origem, né? Nós vamos ter, né, depois da segunda etapa do movimento, nós vamos ter um movimento retrógrado, né? Ele está indo para x negativo agora, acelerado, porque a aceleração é negativa. Então, movimento retrógrado, velocidade negativa, né? Como a aceleração também é negativa, os dois sinais são iguais, aí nós temos movimento retrógrado acelerado. E aí também no T2 há uma passagem pela origem, ok? Vamos fazer um exemplo aqui. Né? Então, este gráfico, né, mostra aí o movimento de uma partícula, né, em que você tem aqui a posição, dado pelo símbolo S, mas o S é mais usado no ensino médio, já tinha comentado isso. Aqui a gente está usando o X. E aqui o tempo. Então, posição em função do tempo. Ele vai pedir o quê? A posição inicial, o instante em que inverte o movimento e o instante também em que passa pela origem. A posição inicial nós já sabemos, é sempre esse ponto aqui. Ó. Então, a posição inicial, 8 metros, está aqui, ó, identificado. O tempo em que o móvel inverte o movimento, está aqui. O tempo associado a esse ponto aqui da parábola, né? 3 segundos. Uma coisa interessante é que aqui do gráfico dá para interpretar a posição em que inverte o movimento, menos 1 metro. Tá ok? Então, o móvel inverte a posição inverte o movimento na posição menos 1 metro. Aqui, as duas passagens pela origem, 2 e 4 segundos. Ok? Lembrando também, só antes de mudar o slide, que aqui a aceleração é positiva. No item B, ele quer saber o intervalo de tempo em que o movimento é progressivo e o intervalo de tempo em que o movimento é retrógrado. Bom, pegando lá a nossa parte em que nós discutimos, a parte teórica, né, nós temos que dividir aqui a parábola em duas partes. Né? A parte inicial, né, você vê que o movimento, o corpo está indo nessa direção. Aqui o movimento é retrógrado, ele está indo para x negativo. Então, entre 0 e 3 segundos, durante esse intervalo de tempo aqui, entre 0 e 3 segundos, o movimento é retrógrado, está aqui. Depois que ele para, né, ele faz esse movimento, ele vai em direção a x positivo. Tá? Então aqui o movimento é progressivo ou prógrado, que é maior que 3 segundos. Agora, né, nós vamos discutir a questão quando que o intervalo de tempo em que o movimento é acelerado e desacelerado. Nós já sabemos aqui que a aceleração aqui, né, pessoal, é positiva. Ok? Aqui, para esse gráfico, a aceleração é positiva. Vamos dividir novamente a parábola em duas metades. Nesse primeiro intervalo de tempo, de 0 a 3 segundos, nós sabemos que o movimento tem velocidade negativa. Né? Ele vem nesse sentido aqui. Bom, se a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, nós sabemos entre 0 e 3 é desacelerado. 0 e 3 segundos. Depois de 3 segundos, o móvel vai fazer este movimento prógrado, progressivo, a velocidade é positiva. Como a aceleração também é positiva,
aí nós temos movimento acelerado. Agora vamos falar um pouquinho sobre, né, o gráfico velocidade versus o tempo. Nós já sabemos, né, que a nossa função é desse tipo. E desse tipo aqui, novamente repete, né, uma questão de reta lá no plano cartesiano. Nós vamos ter duas situações bem definidas. Quando a aceleração é positiva, certo? A inclinação da reta também é positiva. Então, a reta apontando para cima. Quando a aceleração é negativa, a inclinação da reta vai nos mostrar aqui, né, justamente a reta inclinada para baixo. Tá, ok? Então, essas duas situações são as situações que separam, né, dois grupos de gráficos velocidade em função do tempo. Notem aqui, né, só para lembrar novamente, né, que aqui eu estou vendo o gráfico de velocidade em função do tempo. Tá, ok? Agora, detalhes, né, que daqui a pouco a gente vai observar novamente. Aqui é a velocidade inicial. Aqui é velocidade igual a zero, significa inversão de movimento, né? Quando ele para, lembra lá no gráfico da posição. Aqui a velocidade igual a zero, né? É velocidade V0, velocidade inicial. Aqui a velocidade é igual a zero em inversão de movimento. Tá, ok? Então nós temos a reta, né, separada pela inversão do movimento. A velocidade vai ser positiva e negativa, dependendo, obviamente. Se ela for negativa, por exemplo, esse trecho aqui, a velocidade é negativa. O trecho de cima, a velocidade é positiva. Essa situação inverte aqui. Aqui, né, nesse trecho aqui, ó, nós temos velocidade positiva e nesse trecho aqui nós temos velocidade negativa. Okay? Isso vai classificar o próprio movimento, obviamente. Então, vamos fazer aquela discussão novamente, muito semelhante ao que eu fiz lá para x de t, né? Notem aqui o gráfico v de t, né? Separando aí, explicando um pouquinho como que está a classificação do movimento. Então, primeiramente, né, nós vamos trabalhar com aceleração positiva. O gráfico é desse tipo. Nesta posição aqui, né, nesse ponto aqui, nós temos aí a velocidade inicial v0. Neste outro ponto, né, nós temos a inversão do movimento. Por quê? Porque é aqui que a velocidade é igual a zero, nesse tempo t de inversão. Vamos separar, então, vamos distinguir duas etapas aqui de classificação do movimento. Antes do tempo de inversão, o movimento é retrógrado. Por quê? Porque esta parte aqui, que vocês estão vendo, né, esta parte aqui, a velocidade é negativa. Então, o movimento é retrógrado. Tá? Como a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, o movimento aqui é desacelerado. Né? Lembra que sinais diferentes. Não é à toa que passa por aqui, por esse ponto, que a velocidade é zero. Depois do tempo de inversão, né, nós vamos ter o quê? Movimento prógrado. Por quê? Porque esta parte aqui da reta, a velocidade é positiva. Né? Está acima do eixo t aqui. E acelerado por quê? Porque a aceleração é positiva e a velocidade é positiva, nós temos esse comportamento. Tá, ok? Agora vamos pegar o segundo caso, em que neste aí nós temos aceleração negativa. Né? O primeiro ponto aqui que nós estamos destacando é justamente a velocidade inicial. O segundo ponto é a inversão do movimento, né? Velocidade igual a zero. Vamos separar, né, primeiramente, né, de zero até o tempo de inversão. O movimento é prógrado. Por que é prógrado? Nesse trecho aqui a velocidade é positiva. Só que é desacelerado. Por quê? Porque a aceleração é negativa. Então, a velocidade é positiva, a aceleração negativa. Sinais trocados, desacelerado. Aí passamos ali a ver o tempo de inversão. E depois do tempo de inversão, o movimento, né, é retrógrado. Por quê? Porque esta parte aqui da reta, né, tem velocidade negativa. Movimento retrógrado. Só que, como a aceleração também é negativa, velocidade negativa e aceleração negativa, dá movimento acelerado. Ok? Esse slide é só para reforçar, né, os conceitos que a gente tem trabalhado, né, anteriormente. Né? Nossa, aqui eu separei em dois grupos, em que esse primeiro grupo aqui, a aceleração é positiva, notem as retas da velocidade tudo inclinada para cima, e este aqui, tudo negativo. Né? Notem, né, alguns detalhezinhos. Por exemplo, para esse tipo de movimento da partícula 1 aqui, né, ele jamais vai ter a inversão do movimento, porque essa linha azul não corta
o eixo T aqui, né, onde a velocidade é zero. Por exemplo, aqui a velocidade é zero. Aqui vai ter inversão de movimento, né? Note que tem uma parte que fica a velocidade negativa e outra positiva. Neste aqui sempre vai ser positiva. Este aqui também vai ocorrer inversão, né? Se nós estendemos um pouquinho a reta aqui, vocês vão ver que ela cruza o eixo T, que é justamente quando a velocidade é igual a zero. Então esse aqui também vai ter inversão. Vamos observar aqui do lado direito agora. Esta daqui, se nós estendermos também a reta azul aqui, nós vamos ver que vai ter inversão, né? Você vê que cruza o eixo T aqui. Esta daqui já está vendo que cruza mesmo, né? Está passando aqui diretamente. Então aqui tem inversão. Esta daqui não vai ter inversão, ela não cruza o eixo T. Agora vamos fazer alguns cálculos, né? Então vamos fazer uma discussão teórica, depois fazer as aplicações. Usando ainda o gráfico de velocidade em função do tempo, né, nota o eixo aqui, a partir desse gráfico nós podemos determinar a aceleração. Vocês devem lembrar que lá no gráfico do movimento retilíneo uniforme eu usei uma apresentação muito semelhante, só que lá eu calculava a velocidade, né, e era o gráfico x de t, não v de t. Então, a discussão é muito semelhante. A partir desse gráfico, se nós conhecermos alguns pontos cartesianos, por exemplo, este ponto e este ponto, na verdade eu preciso saber dois, né? Nós podemos calcular a aceleração. A aceleração nada mais é do que a inclinação dessa reta aí, tá? E como é que nós vamos fazer isso? Né? A aceleração é igual, né? Como ela é constante, ela pode ser representada desta forma, né? Que é a aceleração média. Mas como ela é constante, a aceleração instantânea é igual à aceleração média. Aí nós vamos usar o quê? ΔV, que é o V2 menos V1, está representado aqui, né? E o ΔT, que é o T2 menos T1. Se nós soubermos essas quatro informações, né, duas de velocidade e duas de tempo respectivas, né, nós determinamos a aceleração do movimento. Outra propriedade interessante, já vista anteriormente no movimento retilíneo uniforme, é que a área no gráfico velocidade em função do tempo, né, note aqui destacando novamente o eixo Y, né, representa o deslocamento. Então essas duas figuras, né, são para dois movimentos em que a aceleração é positiva, que é esse aqui, né, e o outro para a aceleração negativa, que é este aqui. Então esta área que nós estamos vendo aqui em destaque, né, também esta outra aqui, estão relacionadas com o deslocamento. Lembrando aqui que tem novo, né, ΔS, mas para nós eu vou usar ΔX, né? Aqui, se vocês observarem bem, é um trapézio essa área, né? Então nós temos aqui, vamos relembrar a área de trapézio, base maior, B maiúsculo aqui, ó, mais base menor, B minúsculo, vezes a altura do trapézio, que a altura aparece aqui na horizontal. A altura do trapézio, ok? Essa é a relaçãozinha da área relativa aí a essa figura. A mesma situação do lado de cá, né? Só que aqui, como eu falei, aceleração negativa. Essa propriedade nós já tínhamos visto lá no movimento retilíneo uniforme. Lá aparecia retângulos, né? Aqui está aparecendo trapézios. Isso por causa, obviamente, da linha reta inclinada aqui da velocidade. Vamos fazer um exemplo, né? O exemplo 8 diz o seguinte: o movimento de um objeto pode ser descrito pelo gráfico velocidade versus o tempo, apresentado aqui na figura a seguir. Vamos só confirmar, notem aqui, ó, velocidade, metros por segundo, e o tempo aqui. Podemos afirmar, então aparece aqui, né, essas alternativas. Ele vai perguntar primeiro da aceleração do objeto, né? Bom, para calcular a aceleração, eu preciso conhecer minimamente dois pontos. Então eu tenho este ponto aqui que eu posso usar, o tempo é 10, a velocidade é 20. Este outro ponto que está aqui, o tempo é 5, a velocidade é 10. Tudo no SI, né? E esse aqui também, em que a velocidade é 0 e o tempo é 0. Eu usei esses dois aqui para vocês verem os cálculos. Ó. No tempo, 5 segundos, a velocidade é 10 metros por segundo. No tempo, 10 segundos, a velocidade é 20 metros por segundo. Né? Substituindo lá, né, o que é V2 menos V1, aqui, ó, T2 menos T1. Então vai dar 10 sobre 5, a aceleração é 2 metros por segundo. Portanto, a alternativa B não pode ser. É uma dessas outras aí.
Agora vamos calcular, né, a distância percorrida, que é a segunda parte aqui, obviamente, da nossa questão. Qual é a distância percorrida? Até 5 segundos. Então, de 0 a 5 segundos, a figura que se forma aqui, pessoal, é um triângulo, no caso até retângulo. Então, a área desse triângulo é igual ao deslocamento. Tá? Mas como aqui a velocidade é sempre positiva, esse deslocamento vai ser positivo e desta forma vai ser igual à distância percorrida. Ok? Ele está pedindo a distância percorrida. Bom, a base do triângulo é esta daqui. Ó. Vale 5, a base do triângulo. A altura do triângulo é esta daqui, vale 10. Então, nós sabemos que a área de um triângulo é dado por base vezes altura dividido por 2. Fazendo a substituição da base, que vale 5, altura, que vale 10, e fazendo os cálculos, a área dá 25. Ou seja, a distância percorrida é 25 metros. Neste caso, a letra C é justamente a alternativa correta. Ok? Outro exemplo, o exemplo 9. O gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move ao longo de uma pista retilínea é mostrado a seguir. Então, notem aqui a velocidade, né, em função do tempo. Uma reta inclinada. Nesse caso aqui, a aceleração é positiva. Determine a aceleração e a distância percorrida nesse intervalo de tempo e expresse a resposta em metros por segundo, né, que é a aceleração, e metros, que é a distância percorrida. Neste caso aqui, então, primeiro vamos calcular a inclinação aqui, que está relacionado com, obviamente, a aceleração. Eu peguei 2 pontos aqui que é fácil de perceber. Ó. Quando o tempo é 0, a velocidade é 4 metros por segundo. Outro ponto bem interessante é este aqui. Ó. Quando o tempo é 2, é 8 metros por segundo. Então, está aqui os 2 pontos, né? O ponto 1 e o ponto 2. O que eu tenho que fazer é novamente aplicar naquela relaçãozinha ΔV, ΔT. Então, vai ficar 8 menos 4, né? Dividido por 2 menos 0. Dá 4 sobre 2. A aceleração vale 2 aqui. A distância percorrida em todo o intervalo de tempo é dado pela área do trapézio. Agora sim nós temos um trapézio aqui. Eu vou até marcar um trapézio, pessoal. Olha ele aqui. Ó. É esse trapézio. Tá? Eu tenho que calcular a área desse trapézio. Então, vou começar. A base maior é esta daqui. Ó, né? Se nós olharmos aqui na vertical, é 12, a base maior. A base menor é esta daqui, ó, é 4. Tá? E a altura, né, se nós olharmos na escala aqui, é 4 também. Então, ó, base maior, base menor e a altura do trapézio. Substituindo na relaçãozinha, né, 12, que é a base maior, mais 4, base menor, vezes a altura aqui, né? Soma, né, a base maior com base menor, vezes a altura, dividido por 2. O resultado, 32. Portanto, a distância percorrida, 32 metros. Agora vamos ver a propriedade do gráfico da aceleração. Primeiro, o gráfico da aceleração é uma reta horizontal. Então, olhando aqui para o gráfico, notem, aceleração, coazinho, né? Em função do tempo. Dos dois gráficos, ó, aceleração em função do tempo. Você vê que toda hora eu estou chamando a atenção para vocês observarem o eixo Y, pessoal. Super importante isso. Se a aceleração for positiva, essa reta horizontal tem que estar para cima do eixo Y. Se a aceleração for negativa, tem que estar para baixo. Ok? E qual é a propriedade? Simples. A área, né, entre a linha horizontal da aceleração e a linha T, esta área aqui que vocês estão, né, que eu estou destacando aqui, esta área, é numericamente igual ao ΔV. Como a área está para cima do eixo, né, T, o ΔV, nesse caso, vai ser considerado positivo. No outro caso, né, a área que aparece aqui, né, vai estar correspondendo a um ΔV negativo. Okay? Então, a área, né, no gráfico, a área do retângulo no gráfico, aceleração em função do tempo, representa o ΔV. Né? Se essa área estiver acima do eixo do tempo, né, que é justamente esse caso, né, o ΔV é positivo. Se estiver para baixo, o ΔV é negativo. Um exemplo aí para nós trabalharmos. Né? Vamos ver aqui o exemplo 10. Um móvel parte do repouso descreve uma trajetória retilínea durante intervalo de tempo de 50 segundos, com a aceleração indicada no gráfico seguinte. Notem o eixo aqui, né? Vertical, aceleração em metros por segundo, e aqui o tempo.
Observe que o tempo máximo aqui realmente é 50 segundos. Ok? Determine a variação da velocidade, né, entre 0 e 50 segundos. Bom, a primeira parte, né, já dá para perceber que você tem essa área aqui onde a aceleração é positiva 2 metros por segundo ao quadrado. E depois nós temos essa área, são duas áreas, né, onde a aceleração é negativa. Então nós já sabemos que o ΔV para essa é positivo e o ΔV para essa é negativo. Para pegar todo o intervalo, né, e descobrir qual é a variação da velocidade, né, total, a variação total, nós vamos ter que somar, né, essas duas áreas, levando em consideração os sinais, né, positivo e negativo. Então vamos lá calcular o ΔV, né, ΔV1, que é da área 1, que é justamente desta área que, de novo, aqui eu estou indicando para vocês. É desta área aqui o ΔV1. Então, como é um retângulo, vamos começar assim. A base do retângulo, qual é? A base é esta daqui, ó, vale 20. Né? E a altura do retângulo? A altura do retângulo é 2, que é justamente o valor da aceleração. A área de um retângulo é base vezes altura. 20 vezes 2 dá 40. Né? Então, positivo nesse caso, tá? Aceleração é positiva. O ΔV1 é 40 metros por segundo. O cálculo do ΔV2, que é da outra área, que é esta área aqui. Então, vamos calcular a área. A base do retângulo. A base do retângulo, nesse caso, ele começa no 20 e termina no 50. Então, a base é 30. A altura, né? Aqui eu vou colocar a altura até negativa para facilitar o cálculo nosso. Né? Não era para fazer isso, mas de qualquer forma vai dar certo no final. Né? Não tem altura negativa, tá? Mas vale para nós menos 1, que é a aceleração negativa que está ali. Então, base vezes altura para esse caso, aí, 30 vezes menos 1 dá menos 30, ou seja, o ΔV, de fato, menos 30. Qual é o ΔV total? É a soma dos dois ΔVs, né? ΔV1 e o ΔV2. Somando 40 com menos 30, dá mais 10. Né? Esquece esse sinal aqui que eu coloquei, obviamente, está errado. Né? Então, mais 10 metros por segundo. Tá ok?